Muito boa noite a todos. Oratório virtual, orando com você e por você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vigicate super tecta, pregai o Evangelho sobre os telhados. Estamos aqui para mais uma conversa de domingo. Hoje com um entrevistado muito especial, aliás, 2 entrevistados especiais. Vamos convidando o pessoal. Pronto, vamos ver. Ferreira Leite. Opa, opa. Alô, Boa alô. noite, meu caro. Muito boa noite, tudo jóia? Tudo certo. Como é que você Muito bom tá? te ver, viu? Por aqui tudo jóia. Prazer é todo meu falar contigo e participar aí mais uma vez do oratório virtual. Para mim é um prazer. É verdade, você sabe que você já é da casa, né? Já sou da casa, me sinto assim e agradeço muitíssimo pelo Opa. acolhimento. Muito boa noite, Senhor André. André Torinho, É minha primeira vez ser o posto aqui. estrela da noite, como é que o senhor tá? De modo algum. Inclusive, agradeço pela sua presença, por enobrecer, que a priori a gente estava vendo, será que Adriano pode entrar ou não? É verdade. Não, eu sempre dou um jeito. Tem a correria da família, os 2 meninos, mas eu ia falando. Para mim é um prazer estar aqui com o Felipe, com você e com o Josué que vai entrar também e sobretudo no âmbito do oratório, né? Que é esse trabalho magnífico que o Com Padre Gilson certeza, toca aí pra gente. com certeza. Boa noite, Boa noite a Josué. todos. Fala, Salve, Josué salve. Guerreiro, Boa tudo noite, jóia? Adriano Ferreira Leite. Olá. Boa noite, Felipe. Não seja modesto não, André, que você é a estrela mesmo, viu? Hoje É, o em papo função vai do ser seu Espero voltado. livro, do seu corresponder à lançamento. expectativa. Com Por certeza, vai exemplo, o ser. Adriano acompanha há um certo tempo, já conversamos por mensagem, por escrito, mas só agora que é vis-a-vis, ainda que virtualmente. É verdade, só agora. A É, internet está aí para ajudar nisso, pelo menos. Embora ela nos escandalize em vários sentidos, ela também está aí para ajudar nisso, né? é um instrumento. Basta usar sabiamente, como espero É isso aí. estarmos fazendo. Quanto tempo É. tem que sair o seu livro, André? Se bem que aqui quem vai entrevistar é o Felipe, né? Mas gira em torno, Aí você já tá sobretudo, adiantando as perguntas. gira em torno, sobretudo, do livro do André Torinho, mas vamos lá, o Felipe toca o bate-papo aí para Pronto, nós. pronto. É Como isso. vocês falaram aí, realmente a internet está aqui justamente para isso, para fazer essa ponte, e essa é a missão do oratório virtual, né? Sobretudo, colocar nosso Senhor Jesus Cristo no centro de tudo, né? Nós somos cristocêntricos, somos cristãos, né? Então, Perfeito. passamos a oração do Ângelus, a oração habitual para darmos início ao oratório virtual de maneira digna, louvando e bendizendo ao Senhor, através da Virgem Maria também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela E concebeu do ela Espírito concebeu Santo. do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Santa de Maria, Deus, Mãe de rogai por Deus, nós, rogai por nós, pecadores, agora e pecadores, na hora de agora nossa e na hora morte. de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim Faça-se segundo a em mim, vossa segundo a vossa palavra. palavra. Rezemos por Geraldo Batista, o pai do nosso amigo Capitão Jean Anderson. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Santa Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, agora e pecadores, na hora de nossa agora e na hora morte. de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne. E E habitou habitou entre entre nós. nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Rogai Mãe de por nós, Deus, rogai pecadores, por nós, Rogai por nós, pecadores, agora e pecadores, na hora de nossa morte. agora e na hora de de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das Para que promessas de sejamos Cristo. dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi ao Senhor a vossa graça em nossas almas, para que, tendo conhecido através da mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição, pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso, assim seja. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era Amém. Princípio, agora e sempre. Amém. Então, meus irmãos, mais uma vez, a saudação aqui, oratório virtual, orando com você e por você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como o Padre Gilson sempre pede aqui, rádio oratório virtual, YouTube oratório virtual, agora também site oratório virtual, com todas as programações, as publicações de textos, artigos, vídeos. E o nosso lema de sempre, Predicate Super Tecta, pregar o evangelho sobre os telhados, sobre os tetos. Mais uma vez, é uma grande honra, um grande prazer ter todos vocês aqui, né? O nosso entrevistado como escritor, né? Como tema também do... E foi só eu falar que era um prazer ter aqui, o professor Adriano acabou de cair, mas ele volta, né? Mas é de prática essas quedas de Adriano em live. Sempre acontece. Como o Padre Gilson tem a piada, a brincadeira, né? Ele caiu, a gente levanta ele de novo. E assim a gente vai. Mas assim, como eu estava dizendo, e Adriano, se estiver me ouvindo, você manda o convite de novo e a gente te puxa de novo para cá. Mas como eu estava dizendo, é um grande prazer, uma grande honra. O professor Adriano já está voltando. É uma grande honra, né? O André como entrevistado, como escritor, e o professor Adriano Ferreira Leite para dar a base conceitual do tema para a gente, dar um panorama aí desse tema, né? Vou falar um pouco do tema. Jovens escritores católicos. O nosso professor Adriano, a câmera está ainda desajustada, mas acho que você está ajustando aí. Pronto. Voltei. Me perdoem. Se eu cair de novo, eu volto. Meu celular está petição de miséria. Então, a questão do nosso tema é o seguinte. Essa mesa que eu faço aqui com o Josué, sempre trazendo alguém, entrevistando alguém, uma vez no mês, né, é voltada para os jovens, né, a mesa dos jovens, conversa dos jovens de domingo. E nós trazemos sempre um tema voltado para os jovens, mas voltado para a alta cultura, sempre voltado para o Cristo, né, que é a nossa fé católica, mas esse quadro aqui tem um tom bem esperançoso, né? Se a cultura está decaindo, né, na nossa sociedade, vamos falar um pouco de esperança, vamos falar de jovens, né, já que é o contexto dos jovens escritores representando a nossa fé, que é o caso aqui do nosso querido amigo, irmão, né? Além de ser um entrevistado, é um amigo da gente, né? O André. E o professor Adriano, como eu já disse, vai trazer um pouquinho da contextualização, né, do assunto, e depois a gente direciona totalmente para o André. Agora, antes de começarmos, eu queria ler um trecho. Dessa vez, Josué, o trecho é breve. Dessa vez Josué brinca comigo. Assim, para realmente adornar, eu escolhi esse trecho mais pela beleza, que é uma coisa muito linda, da obra A Vida Intelectual, do padre Sertigny, né? Meu francês não é muito bom, mas padre Sertigny, acho que eu falei certo. E assim, sobre essa coisa da devoção intelectual, né? Como o André aí trabalha com a escrita, né? A vida de escritor. Vamos aqui ao primeiro capítulo, já com as palavras do padre Sertigny, né? Tirando o prefácio, essas coisas. O padre Sertigny vai dizer, como é o nome desse capítulo, que o intelectual é um consagrado. Então vamos ouvir o que o padre Sertigny diz. Ele diz: falar de vocação
é referir-se àqueles que pretendem fazer do trabalho intelectual sua própria vida, tanto os que têm todo o seu tempo para dedicar ao estudo, como os que, empenhados em suas ocupações profissionais, reservam para si, como feliz suplemento e recompensa, o desenvolvimento profundo do espírito. Digo profundo para descartar a ideia de um verniz superficial. Uma vocação não se satisfaz com vagas leituras e pequenos trabalhos dispersos. Exige penetração e continuidade, um esforço metódico que vise uma plenitude que corresponda ao apelo do espírito e aos recursos que ele nos quis comunicar. Espírito aqui com E maiúsculo e ele, é maiúsculo também, ele quis nos comunicar, Deus, né? Então, aqui eu lembro da homilia do Padre Gilson, acho que no domingo passado, aquela coisa de o consagrado, né? O Padre Gilson disse que quem vai à missa consagrou aquele dia, ou seja, pode estar com sono ainda, com preguiça, mas não é uma coisa assim única e exclusivamente sentimental. Ele consagrou, quer dizer, ele foi de uma forma ou de outra, né? A duras penas, de maneira fácil, de maneira difícil, ele consagrou. Então, o intelectual, aqui no caso o escritor, é esse consagrado, né? Que com todas as forças, como o Padre Santinius também diz mais adiante no livro, é um atleta do espírito. Como os atletas dos esportes físicos sofrem, o escritor sofre também pelos seus trabalhos. E aí eu queria passar a bola rapidinho para o nosso professor Adriano, antes de fazermos as perguntas ao André. De maneira direta, professor Adriano, aonde foram parar os escritores católicos, né? Porque a gente está trazendo o André aqui, mas como é que é isso? É uma espécie em extinção? Estão acabando, né? Onde é que eles estão? Onde é que a gente encontra? Onde vivem? Do que se alimentam, né? Existem pessoas jovens no Brasil voltando a se interessar pela vida de escritor? Sim. Essa pergunta é muito importante. De novo, agradeço aí o convite para quem tem entrado agora. A gente já fez a introdução, todos nós aqui nos conhecemos, embora só virtualmente somos amigos. Para mim é um prazer estar aqui, especialmente para ouvir o André Torinho em função do livro que ele lançou há pouco, né? Doce Caos. Mas no tocante à literatura católica no Brasil, bom, sendo o Brasil um país explicitamente católico, fundamentalmente, historicamente católico, sempre houve entre nós uma literatura católica. Se a gente for falar só do século XX para cá, né, do nascimento do modernismo, até um pouco antes para cá, a gente sempre teve grandes nomes, para ficar em dois aí, né, Jorge de Lima e Murilo Mendes. Eu cito eles não só porque são os maiores, provavelmente, os mais conhecidos, mas porque a época deles foi levantado um debate, por exemplo, de até onde era possível inserir o Cristo e a experiência espiritual e a própria religiosidade na poesia, e isso era um debate acompanhado publicamente, quer dizer, a grande mídia noticiava esse debate. Hoje eu não preciso dizer o que a grande mídia noticia, né? Anitta, Ludmilla mandam lembranças, né? Mas à época, então, na primeira metade do século XX, não só havia, de fato, grandes escritores católicos na poesia e na prosa, como havia um apelo público em torno disso, e isso era reconhecido como algo natural, o que de fato é. Né? Realmente, assim, a espinha dorsal da nossa civilização são as Sagradas Escrituras, é a tradição da igreja, etc. Né? Agora, dito isso, mesmo a época deles tinha também Augusto Frederico Schmidt, Tássio da Silveira, um influenciou a Clarice Lispector, o outro a Cecília Meirelles, quer dizer, esses nomes eles realmente dialogavam, né, com qualidade, com profundidade, com todos os demais intelectuais, isso era algo normal. Na sequência você continua tendo, já na segunda metade do século, tem Dora Ferreira, tem Armindo Trevisan, que é um excelente poeta ainda vivo, tá? E que também era amigo ali da Clarice Lispector, do Guimarães Rosa, né? O homem é um tesouro que está vivo até hoje, ninguém nem sabe, né? Infelizmente não é acompanhado, grande mídia não segue. Pela academia ele é relativamente lido, deveria ser lido muito mais, né? Mas o fato é que é justamente do modernismo para cá, teve uma série de confusões a respeito do que seja o papel da cultura,
de modo que hoje a religião é vista como uma penetra, né? É claro que há regras para a religião participar. Você não pode entrar nas artes propriamente como um religioso, como uma voz religiosa, senão como uma voz pessoal que traz uma experiência, isso sim, né? Mas tirar a experiência religiosa das artes como um todo é uma coisa abominável e é uma estupidez completa, né? E houve vários movimentos que tentou fazer isso. A nossa, finalizando já, a restauração, aí, um começo de restauração e de diálogo com a tradição, com os grandes modelos, com formas fixas, né? Que o modernismo, o concretismo, a poesia marginal tentaram abolir. O diálogo, de novo, com esses grandes modelos se deu, sobretudo, em torno do Bruno Tolentino, né? Ele foi para a Europa, foi para a Inglaterra e ele volta para o Brasil nos idos de 90. E à altura ele queria publicar o que para muitos é a obra-prima dele, né, que é O Mundo como Ideia. E o tio dele é Antônio Cândido, um dos maiores críticos, né, da literatura nacional, um homem de esquerda, né, mas era o tio do Bruno. Ele falou, olha, se você divulgar isso, se você publicar O Mundo como Ideia, é como você pousar um Boeing dentro de um estádio de futebol. Quer dizer, não cabe, né? O que o povo está fazendo aqui não junta Lé com quem. Vem e traz uma obra desse tamanho. Aí ele publicou As Horas de Catarina, né? Já ganhou o prêmio Jabuti, era manchete semanalmente. O homem era um colosso cultural. Muita gente ficou do lado dele, né? Como o Arnaldo Jabor, né? O professor Olavo de Carvalho, etc., falando, não, realmente o Bruno está certo de trazer aqui para nós o resgate da tradição. E aí, basicamente, sim, em torno do nome dele, isso volta. E aí nós temos hoje grandes poetas vivos produzindo, que já são assim, já estão consagrados, né, como João Filho, Érico Nogueira, Vladimir Saldanha e outros. E aí já podemos falar, então, entramos na live em jovens, né, católicos ou jovens que têm um interesse pela religiosidade, pela tradição poética produzindo, como nosso convidado ilustre, André Torinho. Eu trarei 2 exemplos só, porque a live é curta, não vamos nem entrar em prosa, mas também há nomes em prosa, né? Poderíamos citar Yuri Vieira, Rodrigo Duarte Garcia, Renato Moraes, é uma série de grandes prosadores produzindo, né? Mas ficando na poesia, o André Torinho vai trazer para nós um pouco da experiência dele. E eu vou trazer um poema da Lorena Miranda Kutlack, que também é uma jovem, mais jovem do que os nomes que eu falei, mais jovem do que o Vladimir, do que o João, do que o Érico. Ou seja, de fato já existe uma nova geração, né? Convivendo com esses que já se consagraram, tá? E além da Lorena Kutlack e do André Torinho que está aqui com a gente, eu vou citar 2 poemas da Mariana Machado Freitas, né, que é do livro dela, que também saiu há pouco, e também é uma jovem que está aí, né, foi o primeiro lançamento dela, de estreia, embora não pareça pela enormidade da obra, um grande livro, né, mas também é uma jovem que está aí surgindo, assim como o Torinho, a Lorena e outros. E eu vou mencionar essas 2. Mas é isso, né? Como se fala, né? Muita gente fala, morreu a literatura. É o famoso morreu, mas passa bem, né? Porque a gente tem, de fato, um grande movimento que começou, não foi de agora. Nada que comece com o nome do Bruno Tolentino pode ser considerado pequeno, né? Já começou gigante. E o barulho não parou ainda. A tendência é só crescer. Esperamos que cresça. Já estamos fazendo aí mais de quase 30 anos, né? Desse movimento iniciado pelo Tolentino. Passa muito bem, na verdade. Muito bem. Dessas 2. Principalmente Mariana. Sim, eu vou trazer aqui alguns poemas breves, né, para não monopolizar a live, mas merecem muita atenção também. Mas sigamos, agora vamos ouvir o Torinho com toda a ansiedade. Hein? Verdade. Eu vou fazer a pergunta agora também pro Torinho. Agora, vocês falando, eu estava me lembrando de um jovem que, infelizmente, eu não lembro o nome e assim se perdeu pelo meu Instagram aqui, mas é um rapaz que parece que estava começando um trabalho na área do jornalismo. Então, podemos considerar também, né? Agora, eu não lembro o nome do sujeito, mas caso algum de vocês se lembre, foi um que se vestiu de templário e passou na frente de uma igreja aí, teve um rebuliçozinho com ele, que ele passou na frente, eu não parece sei. que... É o Paulo Cogos, não? Não. Não é. O Paulo Cogos também é bom, mas não é ele que eu tô falando. Tá, eu não sei. Se a gente lembrar, a gente fala, mas vamos lá. Enfim, então vamos adiante. Realmente está surgindo, né? O André aqui conosco é uma evidência disso. Então, sem mais delongas, André, fale um pouco conosco aqui sobre a sua
trajetória como escritor, né, até chegar esse primeiro Não lançamento que aí. seja longa, mas Oi? eu acredito muito do processo prévio até a pessoa começar a se assumir. O próprio É, João Filho comenta isso. É é, difícil assumir-se, porque há toda uma questão egóica, o verniz por trás do ser poeta. E eu concordo com o Fernando de Meirelles. Deveríamos ver como algo mais normatizado e corriqueiro na figura do poeta, como um pão diário em poesia. Mas eu acredito que a expressividade sempre se manifestou em mim, porém a palavra, enquanto matéria-prima, creio que nos meados da adolescência. Porém, a trajetória de escritor nunca é proposta como uma possibilidade. Patentemente, é visto como algo dos tempos antigos, você estudar Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, figuras já mais remotas, não mais viventes. Diante disso, a escrita começou a mim com a expectativa de ser letrista de canções, uma forma de disseminar o lirismo por meio da canção, que é algo mais lúdico. E o brasileiro, querendo ou não, ele consegue consumir certa poesia graças ao nível ainda existente nas nossas letras e uma cena, ainda que alternativa. Tanto que ela é muito reconhecida no exterior por isso. O lirismo, presente em certas figuras da MPB, é algo inegável. Se compararmos com a música popular de outros países. Nesse sentido, temos uma tradição. E então comecei a me deparar com uma necessidade de aprofundamento que letras de música não poderiam abarcar. Logo eu digo que eu não me vi poeta, eu fui tido como poeta. Fui denunciado como poeta por uma professora minha na PUC de São Paulo, Ana Salles Mariano, por meio de uma disciplina de oficina de escrita, pois ela propunha certos textos e eu queria escrever em verso. Tanto que ela comenta isso no prefácio de Doce Caos, que eu havia solicitado que ela escrevesse exatamente por isso. Ela meio que identificou: André, você é poeta. E fizemos um extenso trabalho de lapidação. Eu levava semanalmente pilhas, assim, que existe essa efervescência inicial do poeta, até que ele se torna mais sóbrio e crítico a partir do que ele produz. Algo mais escasseado, a depender de quem escreve. Logo eu digo isso, foi a importância de surgirem pessoas ao longo da minha caminhada, apontando o que pode ser ajustado, aprimorado, lapidado, pois por mais eu comungo muito com Rainer Maria Rilke, ele comenta isso, Catos do Jovem Poeta. Não é uma escolha ser escritor, tampouco e muito menos poeta. Mas você pode muito bem escrever e manter aquilo dentro de sua gaveta. Logo acredito eu que essa questão de assumir ou não esse desígnio é mostrar ou não ao mundo, mostrar ou não a possíveis leitores, para que isso repercuta. Mas eu acredito que toda pessoa que escreve a algum nível, ela tem expectativa de que isso atravesse o trem. Comento até isso, até aquele diário sigiloso de uma virgem de 15 anos. Ela tem expectativa de que alguém leia aquilo um dia. Sim. Logo eu vejo que foi um processo de dedicar a palavra como plasticidade para verbalizar aquilo que estava no meu interior. Mas foi mais ao final da adolescência, meados da adolescência, para frente. Muito bom. Isso que você falou da expectativa de que outro leia, me lembrou agora a frase, eu não lembro o nome do intelectual, mas é status do WhatsApp do professor João Filho, né? Aquele quem habla solo espera hablar a Deus um dia, né? O meu portunhol. Sim. Quem fala sozinho espera falar a Deus um dia. E É do é Antônio Machado, poeta espanhol, modernista. Inclusive, semana que vem é aniversário dele. Fazer o meu merchan aqui, Estou farei um programando. post e um Reels em homenagem ao Antônio Machado. Adriano, pelo amor de Semana que Deus. vem. tem que seguir o professor Adriano que sempre tem essas menções, essas homenagens natalícias aos autores aí. Então, um pouco mais sobre essa questão da sua trajetória. Eu acho muito interessante isso, da participação de amigos, de pessoas de fora, para apontar, né, características, né, uma coisa assim, uma característica, um ponto que acaba
nos dando uma ajuda para a nossa vocação, né? É uma coisa muito interessante. Eu lembro até que eu conversava com o professor Melquisedeque, né? Tenho uma amizade com ele, gosto muito dele. E sobre até a questão de trabalho, eu perguntando a ele, poxa, não sei o que é que eu faço, não sei o que eu faço da vida, a pessoa tem essa dúvida. Aí ele falou, poxa, você tem que ver quais são as suas habilidades concretas, né? E aí a minha também, de certa forma, um pouco diferente, né, na escrita publicitária, mas também essa questão dos textos. Então a ajuda da pessoa que está de fora, querendo ou não, estava vindo num livrinho de orientação espiritual e de algumas orações ali, que diz que o indivíduo nunca é como é que se diz? Ele nunca é um analista perfeito do próprio espírito, né? Precisa ter alguém de fora. Isso é uma verdade. Então, continuando. Um ponto que eu não mencionei, que foi realmente um trampolim, foi no momento que eu comecei a participar de antologias organizadas na PUC de São Paulo. E creio que foi naquele momento que as pessoas, por isso que eu digo, eu adoro minha cidade de Salvador, mas as portas só começaram a me abrir no momento em que eu morei em São Paulo. Pois, participando dessas coletâneas organizadas por festivais, Poesia na PUC, inclusive quero mandar um abraço à Sônia, que as pessoas começaram a me visualizar como poeta. Inclusive, com a ajuda dessa professora, ela auxiliou na lapidação. E eu acredito demais que o escritor precisa, sobretudo quando jovem, de um segundo olhar sobre o texto. Pois você não consegue reconhecer o quão prolixo é, as falhas, os vícios, os erros de estruturação. Por exemplo, eu peco até hoje na questão da síntese. E a poesia prima na síntese. Quanto menos você disser, o máximo possível, mais potente é o poema. Logo, eu acredito que eu eternamente, acho que qualquer artista é refém da percepção alheia. Pois você quer comunicar algo. E se a comunicação ela se estorva em algum aspecto, algo precisa se ajustar. Isso é importante, né? Porque surgiu hoje em dia esse mito como a gente está dizendo aqui, do poeta que está numa torre de marfim, né? Como alguém que escreve não se importa com quem vai ler, se vai ler ou se deixa de ler. Isso realmente é um mito e uma falsidade, né? Publicar é parte do processo da escrita, senão você não precisa escrever. Se você está escrevendo, é para quê? Né? Para publicar. E publicar é tornar público. Quer dizer, é no mínimo uma falsidade, uma hipocrisia, você dizer que você não se preocupa com a opinião do público, etc. e tal, ou que você não quer muitos leitores. Na verdade, quanto mais leitores, melhor. Porque, de novo, se você está comunicando, certamente você vai preferir comunicar para 10 pessoas do que para uma, ou para 100 do que para 10, ou para 1000 do que para 100, e assim sucessivamente, né? Então, isso é um ponto interessante também que os autores precisam assumir, que é essa ideia assim, de querer um sucesso em todos os sentidos da sua publicação. Né? Querer um sucesso de mercado, querer um sucesso editorial, querer um sucesso de público. Né? E aí um detalhe que o Torinho colocou também, querer sim um sucesso de crítica. Né? A gente teve uma geração afetada no Brasil de pessoas, nomes da música, né, que diziam que não ligavam para a crítica. Ou então, quando alguns letristas saíram da música e foram para a literatura, mas não tão bem quanto o Torin faz, mas trocaram os pés pelas mãos. É famoso o caso do Jô Soares, em que ele publica um livro e vê o Wilson Martins, um grande crítico nacional, e simplesmente destrói, né, a obra do Jô Soares. E aí começa esse tipo de afetação. Não, mas eu não me importo com a crítica. Ou então Chico Buarque falando, o crítico é o eunuco, né, aquele que vê, mas não pode consumir, entre aspas, etc. E tal. Isso é uma ignorância. A crítica tem o seu papel em si mesma. Você não precisa ser um autor para poder ser crítico. A crítica é válida em si mesmo. E os grandes autores, eles dialogam com a crítica, eles aceitam a crítica e ela é absolutamente necessária. Tanto para conduzir o público leitor, que muitas vezes não está preparado para entender a obra na sua totalidade. Isso ninguém está, né? Mas a crítica ajuda muito e tem que ajudar os autores também. É preciso que haja essa humildade, como o André Torin testemunha agora, de querer ouvir essa voz que vem de fora, sobretudo quando ela é especializada. A crítica está aí para isso, né? Claro, pode haver uma outra injusta, mas em grande medida, sem a crítica, não há uma alta literatura, né? A crítica, ela guarda esse diálogo com a tradição e com os grandes modelos, né? Eu me atrevo
eu me atrevo a opinar, professor Adriano, sou bem leigo no assunto mesmo, totalmente leigo, mas acho que o ponto não é não se importar de maneira nenhuma com a crítica. Eu acho que o ponto fundamental é a questão da sinceridade ao escrever, sobretudo para nosso caso aqui, estamos, né, com esse tema, jovens escritores católicos, de qualquer trabalho que seja ofertado a Deus, primeiramente, seja feito como se só tivesse ele na plateia, não é verdade? Não Sim, fazer perfeito. com o objetivo de agradar ninguém nesse sentido, mas com o objetivo de trazer a beleza, de trazer a verdade, aquilo vai agradar, né? Porque o ser humano busca isso. Só a pessoa totalmente pervertida que não vai querer um negócio desse de maneira nenhuma. Acho que o ponto seria esse, né? Sim, e buscar, como você falou na passagem inicial do padre A.D. Sertianges, como ele falou, o intelectual não é um passatempo, não é um hobby, quer dizer, ele está se inserido em um grupo em que há regras. E as artes têm regras. E se você não consegue dialogar com essas regras, é porque você é um mau artista. É preciso dizê-lo. Né? Então tem que ter essa humildade, como o Torinho bem falou. Né? Para os jovens é difícil ter humildade. Eu também, meu livro deve sair este ano, no máximo no ano que vem. É claro que nós chegamos afobados, é próprio da idade, né? Mas pelo menos nós reconhecemos aqui essa nova geração, que não é homogênea, a gente pensa diferente, cada um tem sua própria visão de mundo, sua própria obra, né? Mas é preciso fazer esforço e esse esforço está voltando a circular, que é justamente essa ideia. Né? E digo de novo, esses nomes de afetação, Jô Soares, Chico Buarque e afins, afetando essa superioridade, justamente porque eram massacrados muitas vezes. Aqui eu não falo do Chico como músico, né? Mas como escritor, afetando essa humildade, porque de fato assim, estavam muito aquém do que deveriam no diálogo da literatura. E a gente não pode aceitar qualquer coisa. De novo, é preciso que haja uma régua muito alta exigindo esse diálogo com a tradição. E hoje essa régua voltou a circular. Quer dizer, o cara sabe que se ele escrever qualquer coisa, ele vai ser massacrado, ele vai apanhar e vai ficar feio. Você entende? Então entra o que o Felipe leu pra gente do padre A.D. Sertianges. Cara, você é um atleta, entendeu? Tem que ter resiliência, tem que ter suor, sangue e sinceridade. Só a sinceridade, inclusive, não adianta. Tem que ter suor e sangue. A gente tem que ter amor e paixão por esse negócio que é o fazer artístico. E a partir disso, sim, a coisa começa a ficar bonita. Quando se torna uma doação, quando se torna um trabalho, uma vocação, no sentido que o Sertianges colocou, aí a coisa começa a ficar séria. Né? Aí é aquele negócio do Hilke, né? Você não se pergunta se você deve ou não escrever, mas sim se você precisa. Se você não pode não escrever, então você já é um escritor. E é isso, né? Realmente se esforçar para aparar as arestas, evoluir, buscar, né? Sem perfeccionismo falso, sem afetação, mas buscar a melhoria constante. Né? Até o dia que você morre, você tem que estar tentando desenvolver o uso da vírgula. Isso é o fazer artístico nas letras, né? Nesse sentido, eu havia realizado uma leitura recente, que é A Oficina do Escritor, se eu não me engano, Nelson de Oliveira, onde, inclusive, no livro encontrei o nome de João Filho, como um dos expoentes da geração 00. E ele comenta a precarização da crítica também, a culpabilizando pelo estado em que ela se encontra. Porque talvez ela própria também se inseriu, em parte, em uma torre de marfim. Por exemplo, eu me deparo muitas vezes com críticas que, em vez de exaltar uma obra pelos méritos dela, traçam um comparativo. Já há tanta porcaria por aí, por que não entende? A obra deve exaltar-se, fulgurar por si própria. Eu acredito que, infelizmente, por exemplo, para um jovem youtuber é muito mais relevante do que um crítico literário da Folha de São Paulo. Né? Sim. Mas eu não vejo exatamente essas chancelas como mandatórias. Sendo leitor e sincero no que diz, é válida a sua opinião. Contanto que haja contundência, claro. E mais uma coisa pro André. Em quem você se inspirou, André, para essa guinada mesmo? Você pode comentar de maneira cronológica aí da transição da música para a poesia, da forma que você quiser. Pode nos dizer. E há uma multitude de referências. Porque é impossível, imagino eu, alguém que se basta em um autor só. E ao longo da minha vida eu mais me percebi afeito às obras, por exemplo, poemas esparsos, que infelizmente o brasileiro, isso já uma editora que me comentou, o brasileiro ele gosta de poesia,
mas ele não gosta de ir à livraria comprar um livro de poesia. Tanto que se você se deparar, há banners por todos os lados com trechos de poesia. Inclusive alguns associados a Clarice, que a gente bem sabe, não era de escrever poemas, era da prosa. Mas eu diria que, por exemplo, Ou Isto ou Aquilo é um livro que estava na minha infância. Eu acredito muito da questão do inconsciente, do repertório ser feito a partir disso. E eu cresci em uma família católica, desde o primeiro dia. Os meus avós são católicos, todos, então não foi uma questão de conversão, como acredito que é o caso do Adriano, como o João Filho também, que são histórias inspiradoras em vários aspectos. Mas o que eu gostaria de trazer como peso, mais do que nomes, é que desde pequeno essa fascinação por reconhecimento do mistério dentro da beleza, que é uma das bases da fé católica, esteve presente na minha formação do imaginário. Por isso que quando comentam em muitas postagens, como começar a ter um imaginário? E pretendem aqueles que, de alguma forma, todos nós temos um imaginário. Eu não vejo como se fosse do zero se formando agora uma reeducação. Mas eu gostaria de citar o quê? Vinícius de Moraes, que eu acredito que é uma figura que esteve presente tanto na música, magistralmente, como na poesia, um grande domínio. Ele era um intelectual e um boêmio, curiosamente. Cecília Meirelles, Clarice Lispector, eu acredito que ela foi primordial quando estava no ensino médio. Porque eu fiquei deslumbrado com a liberdade que ela detinha com as palavras. Você claramente via que ela dominava a língua e era disruptiva, ao contrário de hoje em dia, que primeiro a pessoa é disruptiva sem dominar a língua, que é o processo não desejável. E a relação dela com a pontuação, o uso das palavras, e eu acredito muitíssimo nisso. Há autores que travam a minha linguagem e outros que a libertam. Por exemplo, quando eu leio Jorge Luiz Borges, eu me sinto muito mais íntimo com a palavra. Quando eu leio Cortázar, eu me sinto entravacado. Porque eu consigo perceber quando é uma estruturação ou quando é uma expressão genuína. Por isso que hoje em dia Jorge Luiz Borges está em um estado muito superior ao Cortázar, por exemplo. E musicalmente, por exemplo, uma figura que me chamou muita atenção por um tempo, hoje em dia não necessariamente acompanho tanto, e pode gerar curiosidade, era da Lady Gaga pelo seguinte aspecto. Uma figura pop, mas que usava a mídia de uma maneira a seu favor, mas eu vi algum nível de profundidade por trás dos ornamentos, de toda aquela roupagem, das lantejoulas. Então, estudando a fundo a vida dela, eu percebia um drama, um alter ego que ela precisou traçar para si mesma. E, por exemplo, ela é católica, tudo isso, até que ela entrou em conflito, uma depressão. E hoje em dia vemos uma sobriedade maior sobre a obra dela. E eu acredito nisso. De qualquer escritor, qualquer autor, você pode extrair algo de bom, se você se empenhar em identificar também. Claro que alguns em maior abundância, outros de forma mais escasseada. E o próprio Rainer Maria Rilke é outro que para mim foi crucial. Mas eu tenho essa questão do flerte. Uma hora eu leio Dostoiévski, Chekhov, mas eu foco mais na obra do que no pedigree, sabe? Eu sinto que na direita existe um pouco. Eu li Dante. Eu li tudo de Dante. A pessoa não consegue interpretar por vezes. Logo, eu foco mais no conteúdo do que nos nomes. Mas é uma jornada incessante. O bom da literatura é isso. Eu sei que eu nunca chegarei a um ponto de dizer, já li tudo, já basta. Acho que não existirá esse ponto. E que bom que assim seja. Você falou alguma coisa, acho que foi a questão da sua criação, na formação católica de criação. Foi a sua avó que você falou? Não, a família inteira. Esse é o ponto. A família inteira? Sim. Meus avós, meus pais. Foi um ambiente propício nesse sentido. De não haver um conflito. Porque, por exemplo, o João Filho, ele sempre comenta que ele cresceu em um meio sem leitores, mas que havia uma tradição, né,
não sei se do cordel, mas do repente, algo do gênero, e que ele paulatinamente foi se encantando com algumas coleções infanto-juvenis. No meu caso, já cresci se apresentando essa vida intelectual como opção. Minha mãe é professora universitária e meu pai procurador, enfim, os livros. Mas eu não digo que ele é advogado pelo seguinte aspecto: ele tem mais livros de história do que do direito. Digamos que ele é como uma Lígia Fagundes Telles, mais da história. Precisava pagar as contas, né, de alguma maneira. Mas a intelectualidade sempre me foi proposta como uma via. E nessa própria vida intelectual do Cetilange, ele comenta isso, é um trabalho também. Dedique ao menos 2 horas por dia. Ele comenta na obra. E não é metade do seu dia, 10 horas, 8, 7, 2 horas do seu dia. Por vezes algo impossibilitado, mas você pode compensar, enfim. Eu vejo muito mais como uma continuidade temporal do que você ser um leitor voraz e tentar abarcar tudo de vez numa megalomania. Porque eu vejo, por exemplo, leituras que eu realizei 3 anos atrás e só agora que me surge como referência. Logo, essa paciência que a juventude não tem. Eu não me via com tanta paciência. Como cada vez mais eu cresço, dia após dia. Eu espero, por exemplo, aos 30 anos, percebi, não sei nada, preciso ler ainda mais. Essa humildade necessária. É verdade, você tocou num ponto agora que eu estava me questionando nesses dias. Eu não sabia que que o professor João Filho teve essa criação sem leitores por perto, né? Eu imaginei, na verdade, o contrário. Eu me perguntava, precisa ter uma família, alguém na família, uma pessoa para dar os primeiros contatos com a leitura, com os estudos, com a literatura, que seja. Eu também nunca tive aqui, né? Mas aí não tem para onde correr. A pessoa que não lê é preguiça mesmo. Indifere essa questão do. Claro, né? Se tiver o incentivo, é melhor, né? Mas a pessoa, independente da circunstância, ela tem que buscar. Isso aí é uma verdade. E aí eu perguntei da família, porque, então, como você teve essa família, né? Essa coisa de berço, tanto para a fé católica como um pouco para o estudo. Essa mesma pergunta que eu te fiz, você destaca alguém da sua família? Você falou já dos autores, né? Um pouquinho de cada um, não tem aquele. Todos, né? Um pouco de cada um. Mas da sua família, você citaria um nome, uma pessoa que te deu um empurrãozinho, né, para essa vocação, para descobrir a vocação? Não é isso. Minha família só começou a me ver efetivamente como poeta, eu diria isso, após essas coletâneas, tudo isso que até então eles me viam como uma figura criativa, inventiva. Por exemplo, quando eu era criança eu desenhava muito, então eles pagaram aulas de desenho. Eu fiz aulas de piano quando estava no ensino médio. Mas sempre me incomodava a questão da música, que você precisava estar correntado ao instrumento. E eu não gostava disso. Todo dia ter que tocar maquinalmente um piano por 1 hora, 2 horas. E eu vejo, por exemplo, a literatura muito mais livre. Não é que você não precise ler todos os dias um pouco. Mas, por exemplo, hoje, em vez de ficar lendo 80 páginas, li de manhã, mas eu fiquei caminhando pelas ruas. Isso também é uma leitura de mundo. Por exemplo, uma figura que me chamou muita atenção, eu tirei até uma foto, nem sei se isso é legal. Era uma senhora com cabelo todo descolorido, paupérrima, roupa furada, desdentada, mas ela tinha um gatinho sobre o ombro com um laçarote impecável. Vermelho assim, da cor de sangue, impecável, limpíssimo, sobre o ombro dela. Parecendo um escapulário, uma joia. Ela toda definhada. E eu tirei uma foto. Então eu acredito que o autor ele também precisa sair às ruas. Mas em relação à sua pergunta, da qual eu não quero fugir, eu diria a minha avó Lia, materna, porque de toda a minha família, creio que é a mais artística. Eu não diria que é uma virtuosa, mas ela sempre teve um dom musical extraordinário, uma habilidade manual para pintar, desenhar, tocar o piano. E creio que eu herdei de alguma maneira essa acessibilidade. Ela sempre me apoiou criativamente desde o primeiro dia. Logo eu diria a ela:
por mais que ela não seja intelectual, é por isso que eu digo, é a sensibilidade. Por exemplo, eu penso em Cecília Meirelles, uma poliglota, né? O Adriano também admira imensamente. Mas eu inclusive, estou pesquisando isso. Eu acredito que um psicopata não consiga ler poesia. Eu quero estudar isso mais a fundo. Essa é uma teoria minha. Porque não é só uma questão intelectiva, mas também sensível e empática. Logo, eu aprecio quando a pessoa tem acessibilidade suficiente de reconhecer o belo e valorar, digamos, uma poesia, por mais incipiente que seja algum aspecto. Não é o caso de minha avó, mas por isso que eu a valorizo muitíssimo nesse aspecto. Muito bom. Era Isso que justamente isso que eu você queria falou do saber. psicopata, se eu puder fazer só uma nota, é um assunto que me interessa Por favor. muitíssimo. Se você quiser, a gente troca umas figurinhas depois. Eu já tive também essa dúvida. Olha E, aí. bom, você começou a estudar agora, mas é exatamente nessa linha que você vai. Porque o psicopata, ele é fisicamente, biologicamente doente. Tem uma glândula amidalar no cérebro dele que não funciona. E essa glândula é responsável pela palavra-chave que você usou, que é empatia. Ou seja, ele é destituído da capacidade de se colocar no lugar do próximo, né? Então, no tocante à arte, ele pode ter um prazer estético, né? Tem até o caso clássico do Hannibal Lecter, que ele ouvia as cantatas de Bach, né? E se maravilhava, o canibal Hannibal Lecter, né? Só que aí entra no que você falou, ele pode pegar a beleza no seu aspecto estrutural e matemático. Até onde vai a matemática ele entende, porque é razão. Quando entra a empatia, que é a beleza da coisa, né? A beleza, assim, no seu sentido completo, de contemplação, de doação de si, né? Então existe um aspecto moral aí. Esse assunto é belíssimo, né? Porque realmente o E eu psicopata ele pretendo não conseguiria desenvolver, digerir, né? sim, Esse assunto é muito interessante. a sua ajuda será muito bem-vinda, porque eu fui aprovado a uma bolsa de iniciação científica, cujo tema, que eu Ah, propus legal. pelo menos, a poesia enquanto exercício de humanidade. E um Perfeito, dos tópicos é esse. perfeito. E um dos exemplos que eu dei é a questão da Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes. Sim, Um poeta brasileiro visualizando uma tragédia no outro lado do mundo de uma forma tão vívida e expressiva. Mas não só isso, da empatia do autor. A capacidade de ele transpor isso aos leitores brasileiros. Ou seja, o país se tornou mais consciente do que ocorreu por meio daquele poema, que se tornou perfeito, parte de todo o nosso imaginário. Qualquer pessoa minimamente instruída conhece esse poema. Nem que seja na prova do Enem, mas conhece. perfeito. E ele fez essa ponte, é uma ponte de humanidade mesmo, né? A Exatamente. poesia, ela Ou seja, humaniza, né? A sensibilidade aumenta. O que você colocou é perfeito. Eu ia perguntar, sem querer interromper o Felipe, eu não sei se está na agenda, Felipe. Você Sim. vai ler um poema seu para nós, André Torinho? Não sei se já eu estava... separei. Ah, que maravilha. Que maravilha. Eu já vi Justamente. Mas várias não é difícil, leituras que cara, o é André mais faz pelo Instagram. São leituras maravilhosas. Uma verdadeira declamação mesmo, né? Como é que a gente ia fazer essa entrevista sem o poeta declamar o poema? Não tem como. não Perfeitamente. me considero o melhor dos oradores, mas no momento que Vladimir Saldanha me elogiou, eu falei, então, algo de bom há. Tá bom mesmo. Mas, inclusive, em relação a essas referências, nesse livro A Oficina do Escritor, ele fala sobre você se conectar a referências. E no momento que eu consegui construir amizade com o João Filho, com a própria Alex, o Vladimir e tantos outros, católicos ou não, no caso esses 3 católicos, e você percebe o quão você não está desamparado, porque existe a solidão. Não queria falar da solidão da mulher negra, numa versão católica do escritor jovem, mas por vezes ele se vê isolado e sem meio editorial, por exemplo. A escrita é feita, como já constatamos, na expectativa de que seja lida. E a poesia, ela não é comercial. Dificilmente ela se torna comercial. A não ser que seja um pouco assim, aqueles poemas que a cada 5, 4 usam uma metáfora com o coração. Entende? Sim. Aquele comercial parco de lirismo. Mas de Que alguma rima flor forma, com amor, né? for com amor, tudo verbo, o que eu mais detesto, verbo no infinitivo um atrás do outro. Sim. Isso aí ninguém. É melhor nem rimar, é melhor ser logo livre do que isso. Mas é isto, né? Para não delugar ainda mais. Mas eu separei sim um poema
Não sei que esse momento. Por favor. Vamos lá. Eu havia separado dois, mas eu lerei este que está de maior fácil Depois você lê o alcance. outro. Lê esse primeiro e depois você lê o outro. Eu considero o que eu havia perdido melhor, mas logo encontro. Este eu havia escrito em ocasião daquela tragédia que ocorreu em Petrópolis, uma cidade muito querida por mim, a minha predileta no Brasil, tanto por sua beleza, enfim, eu creio que é um reduto a preservar a nossa história. E eu fiquei muito consternado. E a partir disso eu redigi. Elegia e ode a Petrópolis. Agora nos assombram com desastres. Senhora nossa, deixa a polis de antes, dos Pedros, das princesas, Ruiz-Weib, perdendo-se a dizer estonteante, da denominação já majestosa, elisiente cápsula do tempo, contra as fronteiras, beiras, a roçar, eis-me chorar fora, havendo sedento. Embora haja quem ria em apagá-la, ao descerem dos canais enxurradas, o coração contrito se alivia de que o dourar dali não vinca ruínas. Já sem carruagens nem rédeas, prostram a alma à cruz neogótica. Lamento eu por, após tragédias, só então cantar as suas glórias. Porque assim que ocorreu a tragédia, me veio a Catedral de Petrópolis, que é neogótica, e é o centro da cidade. Eu imagino uma cidade tão cara a mim, e só após ela ser ameaçada enquanto patrimônio material e imaterial, que eu me empenhei de algum modo em exaltá-la. Por isso que eu pus elegia e ódio a Petrópolis. E sempre é difícil no momento que você quer se verbalizar uma tragédia, porque pode ser só oportunismo, mas ao mesmo tempo, daqui, não sei, 20 anos, 1 ou 3 leitores que queiram me ler, alguém precisa ler o momento atual. Eu vejo demais nessa perspectiva. Logo, sempre que eu pensar em Hiroshima e Nagasaki, me virá Vinícius de Moraes. E eu, em menor proporção, obviamente. Tanto que, não sei quem comenta, não sei quem já disse isso. Quando você quer compreender o espírito de um tempo, você não abre um livro de história, você lê os poetas daquele período. Eu vejo dessa maneira. Quanta coisa não poderia ter sido escrita sobre as coisas que acontecem o tempo todo no nosso país, né? Acho que o nosso problema é esse. Acontece muita coisa aqui, mas pouco se escreve. Belíssimo seu poema, viu, André? Belíssimo. Obrigado. Eu fiquei até gaguejando, porque esse é um poema que eu não declamei muito. Exatamente pelo teor. Mas há uma questão, eu sinto que é muito retratado agora, mas de uma maneira panfletária. Esse é o risco do poema de circunstância. Por exemplo, eu adoro Drummond. Lendo Corpo, os primeiros poemas são super metafísicos, excelentes, você fica planando ao ar. Depois ele começa a falar de favela de uma maneira tão prosaica que você se desencanta. Eu, pelo menos, fiquei desencantado. Conversei com Vilma, uma professora de literatura de Salvador, e ela concordou comigo. Logo, esse é o risco do poeta extremamente social. Ele pode cair no prosaico e perder todo o porquê da poesia. E eu queria passar a bola para fazer uma pergunta, mas antes, só falando que a gente tem que falar mesmo, oratório virtual, orando com você e por você, eu e minha casa serviremos ao Senhor, predicater super tecta, pregar o evangelho sob os telhados, avisar os irmãos do Pix, do oratório virtual, que está fixado nos comentários, avisar os irmãos também que estamos nos aproximando do Christian Day, será no final do ano, será no... Ixi, agora eu passei vergonha, esqueci a data do Christian Day. Acho que é ali no início ou no final de setembro. Eu vou pegar a data e amanhã vocês vão me ver de novo, eu vou falar do Christian Day amanhã de novo. Mas assim, um dia voltado para Cristo, então no Christian Day terá um lugar para o quadro dos jovens, né? Então, esse momento aqui, como tantos outros momentos que já tivemos aqui nesse quadro, vamos fazer um apanhado geral e fazer uma live ali nesse dia.
Ainda vou escolher os convidados. Vai ser muito bom. Peço aos irmãos que assistam, compartilhem, difundam mesmo. E essa live será em homenagem ao Persson Ramos de Araújo, amigo do professor João, amigo da gente, web designer do nosso site do Oratório. Então, esse momento aqui, todos os outros momentos estão inclusos, estão direcionados a isso aí. Peço aos irmãos que, além disso, apoiem com Pix, apoiem financeiramente a obra do Padre Gilson, o Oratório aqui, que é a capela lá, a igreja, é tudo uma coisa só. Peço aos irmãos encarecidamente que contribuam. Se for mais prático, tem no perfil aqui, qualquer lugar vocês acham QR Code para fazer a doação. E peço aos irmãos também, de maneira especial, para o YouTube, compartilhem bastante para alcançarmos a marca de 1.000 inscritos no oratório, que é importante para a monetização e para a transmissão de lives. Queria passar a bola, o Josué está com a cara de quem quer fazer uma pergunta, né? Josué ficou a live inteira calado, e Josué é colérico, né? Ele só fala no momento certo. Vamos ver só, siga agora, Josué. Colocar a culpa no temperamento é sempre bom, né? É como um signo. Não, ele é assim porque ele é colérico, ele Funciona. Mas a minha pergunta, com tudo aí que o André falou, é justamente sobre o processo criativo, porque é o que me interessa também na poesia, qual é o processo criativo dos autores. E o Doce Caos tu escreveu quando voltou, né, para Salvador. Aqui, mostra. Com ele em mãos. Onde Quando voltou para Salvador, agora. e fala um pouco da realidade vivida. Eu li um pouco de uma matéria que saiu sobre o livro, que essa mistura, né, que você via nas pessoas de odiar um lugar, mas estar apegado a ele de alguma forma. E aí eu também, essa semana, estava relendo alguns posts do professor Adriano Ferreira Leite, aquele Quem Despoetizou o Mundo, e na hora eu fiz a união das duas coisas, né? Porque São Paulo, a capital, pelo menos, em certo sentido, não é tão poética como seria Salvador ou... Falando português, claro. Ela é feia mesmo, sim. É feia, não é uma coisa que nos... E eu não sei se você sentiu isso, Torinho, na hora de construir, na hora de escrever. Porque Salvador, mesmo apesar do cenário pandêmico, ela é mais relaxada, né? Você aprecia, você tem um cenário... Às vezes, em algumas partes realmente também são feias, mas que são mais convidativas à poesia. É um cenário mais poético, por natureza. É um cenário mais poético. Então, eu quero saber se esse também foi um dos motivos que, ou pelo menos te ajudaram a escrever aqui e não lá em São Paulo, esse relaxamento, né? E um lugar onde você pudesse ter calma para poder escrever sobre isso que você viu lá. Eu não diria que é relaxamento, é contrição, é o oposto, aflição, é agudeza pulsante. Por que eu digo isso? Isso, ao você comentar, me remete muito a Garcia Lorca, que escreveu O Poeta em Nova York. E ele é espanhol. Você pode dizer, mas a Espanha como um todo é mais poética do que Nova York, porque ele foi escrever um livro especialmente em Nova York. A questão de você só se identificar como baiano de algum local no momento que você não lá está. Porque o meio ele quer cooptar você, o status quo quer deixá-lo o mais paulistano possível. E você pode ser assimilado ou resistir. E eu, vindo de um lar naturalmente afetuoso, o baiano como um todo, eu acho, é o povo mais afetuoso de todo o Brasil, acho que isso é indubitável. Eu me vi em um lugar gélido, e não é nem hipérbole dizer que é gélido, indiferente, cada qual em seu quadrado. Eu digo isso, jogo sem juiz, uma selva organizada. Ou seja, ninguém está ali porque ama necessariamente, mas porque há um motivo maior que o obriga a estar. Por exemplo, a questão econômica, financeira, ela tem os seus prazeres, ela sabe encantá-lo. Por exemplo, meu irmão muito comenta isso. Ao final de um expediente excruciante, você vai a um restaurante gourmet, como um burguês, e se satisfaz. Porque, já que não tem praia.
E a partir A disso, praia do paulista é o shopping, né? é o restaurante. Do paulistano, né? Do paulistano é o paulistano. shopping. Sim. É o shopping. E eu acredito que mais especificamente ainda é o restaurante. Sim. O gourmet da coisa. O modus vivendi do burguês. E o que eu percebo isso. Lá, naquela aflição minha, naquele isolamento, naquela diferença, porque eu sempre fui uma pessoa cercada de amigos. E de repente, eu estava em um curso com natureza mais desumano, que é publicidade e propaganda, em uma instituição com professores excelentes, assim, fenomenais, como a própria Ana Salles Mariano, e alunos profundamente desinteressados, desencantados, sem nível cultural algum, e não é por querer soar elitista, mas de fato não estavam interessados, né? E menosprezavam aqueles que tinham algum interesse. Por exemplo, até hoje eu sofro, no meu curso, quando eu, por exemplo, eu queria criar uma peça publicitária de um livro, de uma plataforma de livros para cegos, algo hipotético, claro, era para uma atividade. E eu pensei, por que eu não utilizo um poema do Fernando Pessoa, que ele fala, o poeta que devera sente. E ela disse, mas eu não conheço esse poema. Logo não serve. É. E no Brasil existe isso, sem querer falar de quem é, por questões polêmicas. No Brasil, o desconhecimento é discurso de autoridade. Se eu não conheço, não serve. Eu saco a legitimidade daquilo. Logo, São Paulo me serviu como um cenário dos extremos, tanto que na sinopse, mais ou menos assim, os caos são universos que, em síntese, se transbordam em antíteses. O citadino versus o bucólico, o profundo versus o trivial, as asas versus os pés, a esperança versus o pessimismo, o horrendo em coabitação com o belo, e por completo a fascinação pela experiência de existir, a qual leva, para além da transformação, a dádiva da redescoberta. Isto é, não é que São Paulo era, na íntegra, horrenda. Havia beleza. Mas o olhar poético precisava ser ainda mais agudo do que em Salvador. Ponhamos dessa maneira. Era menos óbvia a beleza. Maravilha. Podemos ouvir o seu outro poema também? Você gostaria? Eu encontrei aqui. Agora, em minha defesa, é uma rima com verbos no infinitivo, mas é por uma boa causa. No início só. Por isso, você tem que reduzir ao máximo para quando ser necessário você não se culpar. Inclusive, o título não faz referência ao poema do João Filho, que se chama Reza, porque eu não conheci ainda aprofundadamente a obra. Mas eu acredito isso, existe a conexão do inconsciente, enfim. Reza dos dias. Desde a rapidez para crescer, até a lentidão no ser em um ser, o desejo de dentro, mais íntimo ao homem, sempre será o impossível, a paisagem do ontem. Surge então a concretude, rígida, áspera, feito hoje. Impôs-se com a pergunta dos dias. Diga, como falar sobre flores, das cores, depois de Auschwitz? Maior que nós, a sede infinitiva, na profundeza humana reside. Líquido interior, não cede a vapor. Os nossos olhos, película d'água, registro vivo do que nos passa, evaporando já enquanto inebria, neblina matinal. Poesia visual de causar pausa, no êxtase mental e corpóreo, perante a cena um tanto serena, do instantâneo tão logo seu. Sim, extrair beleza da atmosfera, sob efeito, a despeito do horrendo. Exige sangue, exige alma, pois ler um poema é rezar, sem se perceber que está. Maravilha. Maravilha mesmo. Então, estamos nos aproximando do final do nosso oratório, mas se o professor Adriano quiser fazer alguma pergunta também, eu não abri Foi essa... um voo, eu acho que ficaríamos horas, né, se permitisse. Sim, pois é, né? Já faz 1 hora, né?
Eu ia ler dois poemas, que eu mencionei, um da Lorena. Na verdade, o da Lorena é longo, então eu não vou ler. Eu vou ler um da Mariana Machado Freitas, que eu tinha prometido, e que Maravilha. sintetiza, né, um pouco do que a gente falou, em todos os sentidos. Né? Um pouco da experiência do Torinho também, e um pouco do que o Felipe leu, do padre Ade Sertianes, lá no começo. Ele falou, não me lembro agora exatamente o termo, o João Filho está participando e falou aí, sumiu o comentário dele, mas era que eu não que eu não sou tão jovem assim. Eu estou aqui como penetra, né? Mas no tocante a poetas jovens, nós começamos citando o João Filho, né? Que tem aí uma juventude eterna e que está na lista. E aí depois desses já consagrados, o João que entrou agora, João, Vladimir, Érico e afins, citamos então o Torinho, a Lorena e a Mariana Machado Freitas, que flerta com o catolicismo, até onde eu sei ela não se professa católica ainda, né? Ele disse que você não é tão jovem assim. Foi isso que ele disse. Olha lá, ele Mas falou ela que se ele é jovem. eu gostei do comentário. A poesia dela é de uma delicadeza e sofisticação, mas ao mesmo tempo ela traz um contemporâneo à linguagem. Tanto que nos poemas mais conhecidos dela, ela usa o termo loucar, que inclusive o João Filho já analisou. O título me foge. Mas ela, Não, e ela fenômeno... consegue sempre isso, né? Ela pisa com força no trivial, e aí ela vai subindo do trivial até o transcendental. E era exatamente esse aspecto que eu ia explorar, e que o Adecir de Anges fala, eu não me lembro o termo que ele usou na leitura do Felipe, mas tinha a ver com sinceridade, com genuinidade, né? Perdão, com ser genuíno, né? E o poema da Lorena ia nesse sentido, mas é um pouco mais longo, chamado Domingo. Quem quiser encontra ele o livro dela é difícil de achar, mas quem quiser encontra, joga no Google. Domingo, da Lorena Kutlak, né? C-U-T, tá? L-A-K. Lorena Kutlak. Lorena Miranda Kutlak. E ali ela tem uma experiência, ela consegue tratar desde pontos teológicos sem nenhum cerebralismo, não é essa a ideia, mas ela traz na carga de experiência espiritual dela questões que vão desde o aspecto mais teológico, filosófico, até esse elemento da sinceridade plena. De modo que ela está descrevendo uma missa, uma santa missa, e no meio ela simplesmente fala, eu não vou. Quer dizer, eu não levanto e não entro na fila. Ou seja, ela põe um problema tremendo, você fala, seria isso uma falta de fé, etc. E não tem nada a ver com isso. No fundo é uma sinceridade tremenda, e ela mostra que ela não quer entrar numa fila em que a toada vai na linha de uma manada, por assim dizer. Não, essa fé de manada ela não quer. Ela quer sim uma fé antes genuína, como a gente está dizendo aqui, sincera, genuína, etc. E no caso da Mariana, ela vai muito nessa linha também. E a minha ideia era dizer justamente, quando falamos em uma poesia católica, em uma arte católica, ela não tem nada que ver com dogmatismo, ela não tem nada que ver com você fazer catequese, não, antes pelo contrário. O católico é, por definição, o universal. Então, o Torinho até citou os psicopatas. O católico é o extremo oposto do psicopata. Ele é aquele que tem uma empatia universal com tudo e todos, e a sua obrigação é ser ainda mais universal do que um poeta, do que um prosador comum, que não tenha guardado a fé e a comunhão. Então, essa literatura católica ela não é diminuída, ela não é diminuta, pelo contrário, ela tem o dever de ser maior. E dentro desse elemento entra o que a gente está falando da sinceridade, de você conseguir ser genuíno, de você conseguir, às vezes, dizer, eu não vou entrar na fila da comunhão, porque aquilo ali virou uma palhaçada, né, entre mil aspas. Quem lê o poema entende, eu não quero escandalizar ninguém aqui, mas o poema põe os pingos nos is, né? E a Mariana, como o Torinho, o breve comentário que ele fez em relação a Mariana, como ela consegue ser contemporânea, como ela consegue pisar com os dois pés na experiência concreta, como ela consegue trazer o corriqueiro, né? Às vezes até o vulgar, que também é muito importante dentro da poesia, e a partir disso, então, ela vai subindo, né? E o que eu leio aqui é do livro dela, quem tenha, né, página 75, chama-se propriamente Salmo, né? E é muito curto, e aí eu finalizo, né? Graças a Deus, rendo graças a Deus, e que tanta gratidão eleve 300 almas, redima as dores do mundo, e a nossa dor do passado, e a nossa dor do futuro. Logo, o presente me abraça, e agarrado em teu pescoço, eu rendo graças. Então, quer dizer, olha a profundidade e a seriedade da experiência. Quer dizer, e que tanta gratidão, ou seja, a gratidão do eu lírico, a gratidão do poeta, eleve 300 almas.
Ou seja, um pouco do que o Torinho falou. Vinícius de Moraes, ao se compadecer do sofrimento ocorrido ali no Japão, ele consegue enternecer o povo brasileiro e pôr a gente em comunhão. Ele faz uma ponte humana e humanitária com algo que, sem o olhar do poeta, para nós seria imperceptível, talvez, e que a gente não conseguiria traduzir em experiência. Então, e que tanta gratidão do eu lírico eleve 300 almas. É para isso que o poeta está aí, para ressensibilizar a gente e fazer a gente redobrar a atenção sobre aspectos que, em geral, a gente deixa passar. Tem uma frase do Otto Lara Rezende, que é um prosador, mas, ironicamente, ele diz: o poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de tão visto ninguém vê. E ele segue e vai dizer que há pai que nunca viu o próprio filho, marido que nunca viu a própria esposa, e assim vai se instalando em nós o monstro da indiferença. Ou seja, o grande vilão da poesia é o monstro da indiferença. É isso que a gente tem que vencer. E aqui ela põe, então, né, que a gratidão do eu lírico eleve 300 almas. Ou seja, um poeta só pode levar 300 almas. E que redima as dores do mundo e a nossa dor do passado. E aí vem um ponto essencial, a dor do futuro. Quer dizer, quando você abraça a fé, ela não soluciona todas as coisas. Antes, pelo contrário, você tem que saber que haverá dores no futuro. Isso é o realismo da fé católica. Eu me lembro que em uma live aqui do Oratório mesmo eu citei Clemente de Alexandria, que ele se referia à fé falando o drama da fé. Ou seja, quando você abraça a fé, não estão todas as coisas resolvidas. Pelo contrário, agora você vai carregar a sua cruz. Essa é a missão. Muita gente coloca o cristianismo como sendo facilidade, como sendo a cessação de perguntas e de dor e de sofrimento e de dramas. Pelo contrário, nunca foi isso. A crendice é assim. A crença nunca foi. E ela põe, então, a dor do futuro, ou seja, há uma consciência de que haverá dor no futuro. Então você está montada na sinceridade da fé. Você é genuína, né? E segue. Logo, o presente me abraça. Ou seja, tudo isso que é imanente, que nos puxa para baixo, para a terra, ela está no corpo dela, ela continua viva, ela não está aqui sonhando platonicamente, né? O presente me abraça, mas agarrada ao teu pescoço, eu rendo graças. Então é como se todos nós tentássemos aí nos agarrar ao pescoço, ao corpo, ao manto do Cristo e através disso tentar, de alguma maneira, de novo, vencer o monstro da indiferença, ressensibilizar a nossa consciência, o nosso coração e assumir a nossa vocação nesse mundo, a nossa cruz, né? E daí em diante. Eu vejo, de fato, o poeta com essa missão de agudizar os obtusos. Por isso que, por exemplo, neste semestre eu me vi atolado pela rotina. E no momento em que eu percebi que a poeticidade ela deve permitir esse tempo, eu vi que eu não posso amordaçá-la com um executor de tarefas. Pois ela vai para além do banal. Agora que eu reparei que Adriano caiu. Pode continuar. Eu tô. Vixe, deu um bug aqui. Ah, entrou. Olha aí. É o seu charme. Já assumo que é Me perdoe. Mas em relação a essa agudeza, é impressionante o quanto o poeta ele se permite a dor, a incorpora e a transforma em beleza. Inclusive, isso me preocupa muitíssimo. Às vezes eu sou fascinado por um poeta, leio e vejo, ele se matou. O último que aconteceu isso foi ainda história, Maria Ângela Alvim, creio que seja assim. E ela é super desconhecida, tanto que é uma brasileira editada por uma editora portuguesa. Tive que pagar mais R$100 por esse livro, que é um absurdo. Sim. E ela era extremamente elogiada por Drummond, ela usa muito essa palavra, né, o imanente, a imanência. E eu percebo que o estado sublimante, sei lá, o bom de ser poeta é, se a palavra não existe, é neologismo. Eu vou lançar isso. Essa transcendência leva a não assumir a realidade como ela é, no sentido de aceitá-la. Há sempre um incômodo. E creio que a Lígia Fagundes Telles comenta isso naquele extremo chão. O escritor é eterno insatisfeito. Se ele se disser insatisfeito, quer dizer que ele nunca foi. Há alguma questão por trás, sim. Uma inquietude que o leva a querer criar. E eu vejo demais essa relação criador, criatura e criação. Como se no momento que eu estou escrevendo, eu estou mais próximo da imagem e semelhança dele. Como se eu emulasse
o processo de um dia ter sido criado e a partir disso tento criar algo, né? Dessa questão de entregar tudo que fazemos ao Cristo. E a arte, ela também pode seguir nessa linha. Por mais falha que ela seja, é sempre uma tentativa. Maravilha. Então vamos fechando por aqui, né? Já passamos um pouco do horário, mas essas ultrapassagens do horário sempre valem a pena, né? Não passamos muito e foi muito produtiva a live, muito, muito boa mesmo. Agradeço a todos vocês que estão assistindo e todos aos que a vocês que participaram. A dona Rita Passos Lemos, ela está dizendo: esse choque o leva a um estado de inquietude. Exato. A idealização e a realidade. A partir disso, ele se põe a escrever. Sim. Mas eu quero agradecer a todos os presentes, ao convite. E, sobretudo, espero que eu consiga, quem sabe, junto ao Adriano, desenvolver mais acerca da psicopatia versus poesia. Sobretudo agora que eu tenho esse respaldo, digamos, essa bolsa acadêmica, que infelizmente, por vezes, vivemos apartados, né? Nós católicos, escritores do meio acadêmico. E receber esse incentivo à pesquisa é uma oportunidade. A poesia não precisa estar morada e nem fora da academia. Perfeito. Maravilha. Então eu vou imitar agora o professor João Filho. Ele, quando finaliza essas lives, ele diz assim: digam agora suas últimas palavras da live. Vocês não vão morrer, não. Né? Da live. Se eu morrer... Então, o professor Adriano poderia começar, né? Das últimas palavras. Eu não tenho muito a dizer. Eu trouxe, então, o poema da Mariana com essa intenção de mostrar como é absolutamente essencial que o artista tenha essa sinceridade. É absolutamente essencial que o artista encontre essa voz própria e essa voz genuína, senão ele não vai fazer arte. Ele se torna um diapasão aí da ideologia, do lugar comum, do clichê, etc. Né? O fazer artístico, ele é em grande medida solidão, né? E sofrimento, tá? Dói, machuca, e é daí que vem realmente a conquista, que é a conquista da voz própria, né? E aí, como estamos falando aqui também em um âmbito católico, justamente trazer esse elemento que para a fé católica não pode deixar de haver nunca a sinceridade. Eu costumo dizer que nós praticarmos a nossa fé é nos entregarmos a Deus e ninguém pode dar o que não tem. Quer dizer, se você não se tem a si mesmo, se você não tomou posse da sua personalidade, como é possível que você encontre a pessoa do Cristo? Como que a face dele a face sacratíssima do nosso Senhor vai se refletir na sua face se você nem reconheceu a sua face no espelho? Então, que a arte sirva justamente para restaurar em nós essa sensibilidade profunda, como Otto Lara Rezende dizia, o monstro da indiferença. O que ele fala é fortíssimo. Há pai que nunca viu o próprio filho, marido que nunca viu a própria esposa. Quer dizer, matemos esse monstro da indiferença. Só o olhar poético pode fazer isso por nós. Como eu falei, o Josué trouxe aqui o post que eu fiz, quem despoetizou o mundo? Né? E lá eu brinco. No fundo, é uma escolha de caráter. Se você prefere passar mais tempo com a Anitta do que com o Machado, ou do que com a Cecília, essa é uma escolha de caráter, é uma questão moral. Então, passemos mais tempo com aqueles que realmente têm algo a dizer, com os grandes poetas, com os grandes modelos, e isso vai ajudar, inclusive, no exercício da nossa fé. Não é brincadeira, não é acessório. A arte pode nos ajudar na voz própria e ela deve nos ajudar, e isso vai fortalecer a nossa fé. Vai nos tornar mais maduros diante do próprio Criador. E é isso. Agradeço imensamente o convite do Felipe e do Josué e a companhia ilustre, agradabilíssima do nosso poeta da vez, o grande André Turim. Comprem o livro dele, O Doce Caos. Fico lisonjeado. Muito mais junto de você. A minha última palavra da live, espero ver por muito, é só um trecho. Acho que uma linha. Que é a questão do Pedro, né? Quando ele renega Cristo. Que ele olha a Cristo. E por um instante, o dia já estava suficientemente ensolarado para que o olhar do Senhor atingisse Simão com toda a sua profundidade. Por um instante. Mas quanto dura um instante sob o olhar do Eterno? Então, o poeta está constantemente atrás desse olhar do Eterno. Pelo menos dentro da minha lógica poética. Maravilha. Muito obrigado a todos presentes. Então,
Oratório Virtual, orando com você e por você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Predicate super tecta, pregar o evangelho sobre os telhados. Muito obrigado, meus irmãos, por participarem, por essa força aqui, vocês que são realmente irmãos do oratório. Eu sou Adriano, Josué, sempre comigo aqui, e o nosso querido amigo André Tourinho. Muito obrigado a todos os que assistiram. Salve Maria, rezem sempre e amanhã estamos de volta no mesmo horário. Excelente semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Igualmente. Um abraço.